Gálatas, capítulo 3. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? E terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo não nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Comentário de Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 14. Os 5 primeiros versículos do capítulo 3 fazem uma afirmação extraordinária, muito negligenciada pelos cristãos, mas absolutamente crítica para eles. Na segunda metade do capítulo 2, Paulo demonstrou que somos salvos quando paramos de confiar em nossos esforços morais ou na lei, ou seja, morremos para ela, e confiamos na obra de Cristo, que cria uma motivação inteiramente nova para tudo o que fazemos, que vivemos para Deus. O Evangelho é o caminho de entrada no reino de Deus. Mas agora Paulo mostrará que o Evangelho é muito mais do que isso. Não só somos salvos pelo Evangelho, mas também crescemos pelo Evangelho. Paulo está dizendo que não começamos pela fé para depois prosseguir em nosso crescimento por meio das obras. Não apenas somos justificados pela fé em Cristo, somos também santificados por ela. Nunca deixamos o Evangelho para trás. É o que Paulo declara no capítulo 3, versículo 1 a 5. Mas, a bem da verdade, esse é o tema dos capítulos 3 e 4 inteiros. No capítulo 3, versículos 6 a 14, ele defenderá a ideia a partir das Escrituras. Os versículos 15 a 25 usam o exemplo do testamento legal para salientá-la e para discutir o papel da lei de Deus em uma vida baseada no Evangelho. O trecho vai do capítulo 3, versículo 26, até o capítulo 4, versículo 20. Se utiliza do exemplo da adoção e discute os privilégios de ser introduzido na família de Deus. E a passagem do capítulo 4, versículo 21 a 31, volta às Escrituras para examinar a vida de Abraão e os seus 2 filhos, amarrando os fios soltos dos 2 capítulos. Nos versículos 1 a 3, Paulo lembra aos cristãos da Galácia como foi que eles se entregaram a Cristo, provenientes do paganismo. Em essência, Jesus Cristo é retratado como crucificado, versículo 1. Esse retrato é alcançado pela pregação por meio do que ouvistes, versículos 2 e 5. Paulo não fala de uma imagem literal, mas de uma metáfora. Havia uma mensagem a transmitir: Jesus Cristo crucificado, como está também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5.
Observe que a essência da mensagem não é como viver, mas o que Jesus fez na cruz por nós. O Evangelho é mais um anúncio de acontecimentos históricos do que instruções sobre como viver. É a proclamação do que foi feito em nosso favor, mais do que uma orientação do que devemos fazer. Mas aqui também está escrito que essa mensagem constrangeu o coração. Jesus foi exposto. A NVI traduz o grego como claramente retratado. Claramente também significa detalhadamente, vividamente. É provável que se trata de uma referência ao poder da pregação que nada tivera de árida, como uma palestra. Ela pintava um quadro de Jesus, proporcionando aos ouvintes a visão de um retrato em movimento do que Cristo fez. O nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Um cristão não é alguém que sabe sobre Jesus, mas alguém que o viu na cruz. Nosso coração se emociona quando vemos não só que ele morreu, mas que morreu por nós. Entendemos o sentido de sua obra em nosso favor. Somos salvos por uma apresentação racionalmente clara e comovente da obra de Cristo a nosso favor. Foi o que aconteceu àqueles Gálatas. Eles tiveram fé no que ouviram, como está em Gálatas capítulo 3, versículo 2. Os versículos 2 e 3 são orações paralelas. Paulo chama a atenção para determinado ponto através da repetição. Ele contrasta fé com obras da lei, começar pelo Espírito com aperfeiçoamento pela carne. Ter fé no Evangelho não é simplesmente concordar com as afirmações sobre Cristo. Ele morreu, ele ressuscitou, mas parar de tentar obter a salvação pela observância da lei. A palavra que Paulo usa para aperfeiçoando pela carne no versículo 3 é epiteleo, acabamento. Ela descreve o curso normal da sua vida, da nossa vida. Todos lutamos para chegar à versão acabada de nós mesmos, para nos tornarmos aceitáveis a Deus, a nós mesmos e aos outros, sendo que confiamos nos nossos esforços para alcançar isso por meio de realizações morais, vocacionais e relacionais. Paulo diz que ter fé no Evangelho que ouvistes significa abandonar por completo essa abordagem. Paramos de realizar as obras da lei, como está no versículo 2, ou de nos aperfeiçoar pela carne, versículo 3. Antes de nos tornarmos cristãos, confiávamos em vários projetos de esforço pessoal para nos sentirmos plenos. Mas ter fé em Cristo é implementar uma revolução naquilo em que confiamos para chegar ao nosso senso de epiteleo, nossa plenitude ou perfeição. Um hino antigo escrito por James Proctor resume bem a ideia: depositar nossas obras mortas aos pés de Jesus, firmados nele, só nele, gloriosamente completos. O resultado de crer no Evangelho do Cristo retratado em cores vívidas foi que os Gálatas receberam no Espírito, como está no versículo 2. O Espírito Santo entra em uma vida através da fé na salvação somente pela graça, por intermédio somente de Cristo. O novo nascimento que Paulo descreve está ligado ao Evangelho de forma direta e indissociável. Por isso, Jesus pode dizer que nos é dado um novo nascimento através do Espírito, como está em João 3, versículo 5, enquanto Tiago, capítulo 1, versículo 18, e Pedro, capítulo 1, versículo 23, afirmam que nos é dado o novo nascimento através da palavra de Deus. São coisas indivisivelmente conectadas. O Espírito não opera separado do Evangelho. O Evangelho é o canal e a forma do poder do Espírito. Mas algo havia mudado na vida daqueles cristãos. Eles tinham crido no que ouviram a respeito do Cristo crucificado e tinham recebido o Espírito. Agora, no entanto, haviam se tornado insensatos e estavam sendo seduzidos, como diz o versículo 1. Paulo não poupa palavras aqui. O que deu errado? No versículo 3, ele apresenta sua grande queixa contra os cristãos gálatas e os falsos mestres. Diz que a maneira como o Espírito entra deveria ser a mesma como ele avança em nossa vida. Declara isso 2 vezes com veemência.
tendo começado pelo Espírito, estais agora vos aperfeiçoando pela carne. Versículo 3. A palavra grega utilizada é sarque, traduzida como carne. Vocês estão tentando alcançar seu objetivo pela carne? Como esse termo é paralelo a obras da lei no versículo 2, os tradutores da Bíblia concluíram que estar na carne significa deixar de se lembrar do Evangelho ou de nele crer e buscar a plenitude por meio de esforços empreendidos na confiança em si mesmo. Como Dick Kaufmann, antigo pastor executivo da igreja, diz: os cristãos pensam que somos salvos pelo Evangelho, mas que depois crescemos aplicando princípios bíblicos a todas as áreas da vida. Acontece que não somos apenas salvos pelo Evangelho, mas crescemos aplicando o Evangelho a todas as áreas da vida. No versículo 5, Paulo é ainda mais veemente. Recorre ao tempo presente e diz que neste exato momento as obras do Espírito, inclusive os milagres, são realizados e não foram realizados pela fé e pelo abandono da observância das obras da lei. O Espírito opera quando os cristãos não confiam nas próprias obras, mas antes, consciente e continuamente, descansam só em Cristo para serem aceitos e alcançar a plenitude. Paulo vincula o Espírito e o Evangelho nos termos mais inseparáveis. O Espírito opera à medida que você aplica e usa o Evangelho. À medida que avançarmos por Gálatas, veremos que nossa incapacidade de obedecer e nos conformar com o caráter de Cristo não é uma questão de simples falta de força de vontade, de modo que não podemos tratar nossos fracassos apenas esforçando-nos mais. Afinal de contas, a decisão de esforçar-nos mais é resolver confiar em nosso próprio empenho para guardar a lei. Em vez disso, temos de perceber que a raiz de toda a nossa desobediência está em como especificamente continuamos buscando o controle de nossa vida por meio de sistemas baseados na justiça pelas obras. O caminho para o progresso como cristão é o arrependimento constante e a erradicação contínua desses sistemas da mesma maneira pela qual nos tornamos cristãos, pela pintura e repintura do retrato vívido da obra salvadora de Cristo a nosso favor e pelo abandono dos esforços firmados no próprio eu para alcançar a plenitude. Precisamos voltar repetidamente ao Evangelho do Cristo crucificado para que nossos corações sejam mais profundamente atingidos pela realidade do que ele fez e de quem somos nele. Portanto, não devemos dizer simplesmente: Senhor, tenho um problema com a raiva. Por favor, remova-o pelo teu poder. Dá-me o poder de perdoar. Em vez disso, devemos aplicar o Evangelho a nós mesmos nesse ponto. Paulo nos diria que a amargura descontrolada resulta de não viver em conformidade com o Evangelho. Significa que, embora tenhamos começado com Jesus como Salvador, alguma outra coisa se tornou agora nossa salvadora funcional no lugar de Jesus. Em vez de crer que Cristo é nossa esperança e bondade, estamos olhando para outra coisa como esperança, buscando outra maneira de nos sentirmos bem e plenos. Em vez de esperar que Deus remova nossa raiva ou de exercitar nossa força de vontade contra ela, devemos perguntar: se estou com raiva e não consigo perdoar, do que eu acho que preciso tanto? O que me está sendo retirado e que, na minha opinião, necessito ter para me sentir pleno, ter esperança, ser uma pessoa de valor? Em geral, a raiva profunda é causada por algo desse tipo. Talvez desejamos o conforto acima de tudo e alguém dificultou nossa vida, de modo que ficamos com raiva da pessoa. Talvez adoremos a aprovação alheia e sintamos raiva de qualquer um que de algum modo frustre nossa proposta de popularidade e respeito. Conforto, aprovação, controle, todos são salvadores funcionais. Quando bloqueados, ficamos bravos. A solução não é nos esforçarmos mais para controlar a raiva diretamente, é nos arrependermos de nossa justiça própria e da falta de regozijo na obra completa de Cristo, ambas encontradas na raiz da raiva. Ao fazermos nosso coração olhar para Cristo crucificado, o Espírito operará em nós para substituir o Salvador funcional pelo Salvador, e a raiz da nossa raiva se ressecará. Paulo agora quer que paremos e meditemos no que aconteceu a Abraão, versículo 6. Parece estranha essa conexão com o versículo 5.
Na verdade, porém, é um golpe de mestre. Lembre-se, Paulo está apresentando sua réplica às alegações dos mestres judaizantes que dizem: é ótimo que você tenha fé em Cristo. Agora, para continuar sendo aceitável a Deus, precisa viver como os judeus. E o pai dos judeus é Abraão. O povo de Israel começou quando Deus prometeu a seu ancestral Abraão que faria de seus descendentes uma grande nação, vivendo em uma terra dada e abençoada por Deus, como está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Mas neste ponto, Paulo convoca Abraão como testemunha do seu argumento. Parem e pensem em Abraão, ele diz aos cristãos gentios, porque o ancestral dos judeus lhes mostrará que vocês foram de fato seduzidos, versículo 1, pelos mestres judaizantes. Por quê? Porque ao olharmos para Abraão, vemos um homem que creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, versículo 6. O mais importante acerca de Abraão é o fato de ele ter sido um homem de fé, versículo 9. Da fé, Paulo está dizendo: o pai fundador do povo judeu concordaria comigo. No versículo 6, Paulo cita Gênesis 15, 6, passagem que Abraão ainda é conhecido como Abrão. A palavra grega empregada por Paulo é elogistan, de logos, falar. Significa declarado ou contabilizado. Costumava ser utilizada como um termo contábil quando se queria dizer que o dinheiro estava sendo recebido e contado como pagamento para determinado fim. O verbo atribuir também pode ter sentido semelhante, ou seja, conferir um status a algo que não existia antes. Se você compra um carro pelo sistema de leasing, significa que seus pagamentos podem ser aproveitados na compra do bem, se mais tarde for essa a sua opção. No momento em que assim decidir, as parcelas pagas lhe serão atribuídas como amortizações de uma dívida. Um novo status lhe é conferido. Então, qual o sentido de dizer que a fé de Abraão lhe foi atribuída como justiça? Claro que a fé na palavra de Deus e em suas promessas resulta em justiça. Se cremos que Deus existe e que lhe devemos obediência e adoração, dessa convicção fluirá a vida justa. Contudo, temos algo mais aqui, algo singular e contraintuitivo. Trata-se da fé atribuída como justiça. Quando a Bíblia nos diz que Deus atribui à fé de Abraão o caráter de justiça, significa que ele está tratando Abraão como homem que leva uma vida justa. Muitos comentaristas têm resistido às implicações extraordinárias de Gênesis 15, 6. Segundo eles, o trecho nos diz que a fé de Abraão é em si mesma uma forma de justiça agradável a Deus. Sua fé era um ato de obediência a merecer o favor divino, uma espécie de justiça. Mas o texto bíblico não diz que a fé era justiça, mas que foi contada como se fosse justiça. Douglas Moo escreve: se compararmos outros versículos em que a mesma construção gramatical é utilizada como em Gênesis 15, 6, chegamos à conclusão de que atribuir a fé de Abraão como justiça significa atribuir-lhe uma justiça que não lhe é inerente. Quando Deus atribui justiça, confere status legal a alguém. Trata essa pessoa como justa de fato e a livra da condenação, embora ela continue injusta no coração e em comportamento. Ela é justificada. Isso vai contra toda a religião tradicional que nos diz que de duas uma. Ou vivemos de maneira certa, portanto, agradando a Deus e sendo aceitáveis a Ele, ou vivemos de modo injusto, portanto, separados de Deus. Mas Paulo e Abraão estão mostrando que é possível ser amado e aceito por Deus, embora sejamos pecadores e imperfeitos. A famosa frase de Martinho Lutero diz que os cristãos são simul justus et peccator, simultaneamente justos e pecadores. Paulo defende a mesma ideia em Romanos ao declarar que Deus justifica o ímpio em Romanos 4, 5. Observe que nesse capítulo, como em Gálatas 3, Paulo cita Abraão para servir de base ao seu argumento. Quando uma pessoa recebe justiça atribuída e é justificada, continua sendo ímpia. O status de justificado não lhe é atribuído por ela ter levado o próprio coração a determinado nível de submissão e adoração. Você não purifica sua vida a fim de fazer por merecer a justiça atribuída. Antes você a recebe, enquanto ainda é um pecador. Eis porque Paulo diz:
Os da fé é que são filhos de Abraão, versículo 7. O que importa não é a linhagem física de Abraão, ser judeu, mas a descendência espiritual, ter a mesma fé que ele. Os da fé são abençoados juntamente com Abraão, versículo 9. Portanto, o que significa ser da fé como Abraão? Primeiro, ele nos mostra que fé salvadora é acreditar na promessa do Evangelho. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, versículo 6. Note bem que não está escrito que Abraão apenas acreditou em Deus como quem dá um voto de confiança, embora com certeza ele o fizesse. Esse não seria o tipo de fé salvadora. Tiago 2,19 diz que até os demônios creem. Antes, ele precisou crer e confiar em tudo que Deus de fato dissera na sua promessa de salvar. Não se pode crer nas palavras de Deus sem acreditar que ele existe, mas é possível acreditar que Deus existe sem crer nas suas palavras. A fé salvadora é diferente da vaga fé genérica na existência de Deus ou mesmo das doutrinas e ensinamentos da Bíblia como um todo. Segundo, Abraão mostra que fé salvadora é aquela depositada na provisão divina, que não em nosso desempenho. Ele não tinha filhos, Gênesis 15:2, e sua esposa era estéril. Ele não podia ter filhos, mas Deus prometeu que sua descendência seria tão inumerável quanto as estrelas, versículos 5 e 6. Deus entraria na história e realizaria um feito poderoso, sem depender da capacidade humana para nada. A promessa de um herdeiro dependia inteiramente de Deus, não de Abraão. A ele bastava crer que Deus o faria. E em Gênesis 15, Abraão creu. Abraão era um homem da fé, Gálatas 3, versículo 9, mas havia outro modo de viver. Podemos ser das boas obras da lei, versículo 10. Há quem tenha vida por meio da lei, versículo 12. Viver por meio de alguma coisa significa confiar nisso para encontrar felicidade e satisfação. Seja pelo que for que vivamos, esse é o ponto principal da nossa vida, o que nos dá sentido, segurança e definição. É muito esclarecedor perguntar: pelo que eu vivo? Em que minha vida é baseada? O que, se eu pudesse, faria com que me sentisse como se não me restasse vida alguma? São perguntas que revelam os fundamentos da nossa vida. Ter fé, como a de Abraão, traz bênção, versículo 9. O resultado de viver pela fé é que estamos debaixo da maldição, versículo 10. Essa maldição tem dois aspectos. Teologicamente, qualquer um que diz, posso ser salvo obedecendo à lei, deve estar preparado para investigar de verdade o que a lei ordena. Para amar a Deus por completo, teríamos de obedecer à lei por completo. Para sermos abençoados em vez de amaldiçoados por Deus, teríamos de analisar a lei e satisfazer todas as suas exigências. E isso não pode ser feito. Objetivamente, buscar a salvação pela observância da lei significa ser amaldiçoado. Isso quer dizer que, em termos psicológicos, todo aquele que procurar salvar-se por meio do próprio desempenho experimentará uma maldição em termos subjetivos. No mínimo, a tentativa de se salvar pelas obras conduzirá a profunda ansiedade e insegurança, porque nunca se pode ter certeza de estar vivendo suficientemente à altura dos padrões da lei, quaisquer que sejam. Isso deixa você supersensível à crítica, intimidado e com inveja de quem o ofusca. Você fica nervoso e receoso por não saber bem em que posição se encontra. Ou então vaidoso e se gabando por tentar se convencer da própria posição. De um jeito ou de outro, você vive com a sensação de maldição e condenação. Como então fugir da maldição e desfrutar da bênção prometida às nações? Versículo 8. É claro, tudo se deve ao que Jesus fez. Ele nos introduziu na bênção, tornando-se maldição em nosso favor, versículo 13. Paulo cita Deuteronômio 21, 23. Aquele que é pendurado foi amaldiçoado por Deus. No Antigo Testamento, quando se executava alguém, costumava ser por apedrejamento. O corpo, então, ficava pendurado em uma árvore como símbolo da rejeição divina. Não que o sujeito fosse amaldiçoado por estar pendurado, mas ele era pendurado como sinal da sua maldição. Paulo estabelece a ligação disso com Cristo, cuja execução fora um madeiro para mostrar que ele experimentara a maldição da rejeição divina. Ali ele nos libertou, nos resgatou da maldição da lei, tomando-a por nós. As palavras em nosso favor significam em benefício de ou no lugar de.
Jesus foi nosso substituto. Ele recebeu a maldição que merecíamos, versículo 13, a fim de que pudéssemos receber a bênção que ele merecia, versículo 14. Nossos pecados e maldição são entregues ou imputados a ele. Sua justiça e bênção e espírito são imputados a nós. É uma imputação dupla. Observe que Paulo não se limita a dizer que Jesus nos resgatou retirando a maldição, mas sim tornando-se maldição. Há um paralelo aqui com 2 Coríntios 5:21. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi tratado como se fosse pecador, como responsável por tudo pelo que uma pessoa má seria responsável. Legalmente falando, ele se tornou o pecado. Por que é tão importante entender isso? Porque revela a maravilhosa afirmação relacionada com o que nos acontece quando cremos. Se Jesus se tornou um pecador por nós, então nós, da mesma forma, nos tornamos justos. Se o fato de ele tomar para si a maldição significa que foi considerado por Deus como um pecador, então o fato de recebermos a bênção significa que somos considerados por Deus perfeitamente justos e sem defeito. Salvação significa muito mais do que perdão. Não se trata apenas de ter as dívidas canceladas, também passamos a ser perfeitos aos olhos de Deus. E assim permanecemos. Não começamos confiando na morte de Cristo, que o transforma em maldição e nos abençoa, para depois seguirmos em frente na carne, como se agora tivéssemos de fazer por merecer a bênção contínua. Isso é insensatez, como está no versículo 1. Prosseguimos como começamos, tendo o coração amolecido e moldado pelo conhecimento e a confiança no Cristo crucificado. Nós não começamos no Evangelho e depois passamos para algum estágio mais avançado. Não podemos fazer isso, nem precisamos. Que essa palavra seja gravada e selada em nosso coração no poder do Espírito Santo. Esse comentário está disponível no canal do YouTube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.